O relógio marcava 2h15 da madrugada, quando Madalena Santos Silva acordou sobressaltada. Aos 75 anos, seu sono sempre fora leve, herança de décadas acordando cedo para preparar aulas na Escola Municipal de Petrolina. Mas aquele barulho vindo da sala não era comum. Passos cautelosos, o ranger sutil de uma gaveta sendo aberta, sussurros abafados. Envolvendo-se no roupão de algodão que ganhara no último dia das mães, desceu as escadas de madeira com cuidado. A casa centenária do centro histórico da cidade sempre estalava à noite, mas aqueles sons eram diferentes, humanos, deliberados. Na penumbra do corredor, vislumbrou uma silhueta familiar agachada junto ao aparador antigo da sala. Roberto, seu filho mais velho de 52 anos, fotografava discretamente os móveis com o celular enquanto sussurrava ao telefone. Preciso avaliar tudo antes que ela... Você entende. O aparador colonial deve valer uns 15 mil fácil. Madalena sentiu o coração disparar. Não pela idade ou pelo susto, mas pelo choque da descoberta. Recuou silenciosamente para o andar superior, cada degrau uma eternidade de incredulidade. Na segurança do quarto, sentou-se na cama onde dormira ao lado do marido por 40 anos, até ele falecer há 5 anos atrás. Roberto sempre fora o filho responsável, gerente do Banco do Nordeste, respeitado na comunidade. O que estaria fazendo ali àquela hora, fotografando seus pertences como um invasor? As semanas seguintes ganharam um significado sinistro sob essa nova perspectiva. As visitas cada vez mais frequentes dos 3 filhos, sempre acompanhadas de perguntas aparentemente inocentes sobre documentos, senhas bancárias, o paradeiro do testamento do pai. Clarice, a filha do meio, havia aparecido no domingo anterior com desculpas sobre querer ajudar a organizar os papéis importantes. Júnior, o caçula de 45 anos, questionara sobre a existência de um cofre na casa. Na manhã seguinte, observou Roberto chegando para o café como se nada tivesse acontecido. Bom dia, mãe. Como dormiu? A naturalidade dele a perturbou mais que a própria invasão noturna. Bem, filho, muito bem. Mentiu servindo o café forte que sempre preparava desde os tempos de professora. Suas mãos não tremeram ao segurar a xícara, treinadas por décadas controlando turmas de crianças agitadas. Essa mesma firmeza a ajudaria agora. Durante o café, Roberto mencionou casualmente: Mãe, a senhora não acha que está na hora de pensar em simplificar a vida? Esta casa é muito grande para a senhora sozinha. Suas palavras soaram como mel envenenado. Esta casa carrega a história da nossa família, Roberto. Seu pai e eu compramos cada móvel com muito sacrifício. Madalena estudou o rosto do filho, notando o nervosismo mal disfarçado. Claro, mãe. Só penso no seu bem-estar. Ele desviou o olhar, concentrando-se no prato de tapioca. Após Roberto partir para o trabalho, Madalena caminhou pela casa com olhos renovados. Cada cômodo continha memórias, mas também patrimônio acumulado em décadas de trabalho honesto. O aparador colonial do século XIX, herança da avó. A cristaleira com peças de Murano trazidas da única viagem à Europa. Os quadros de artistas locais que valorizaram com o tempo. Sentou-se na poltrona onde costumava corrigir provas, agora aposentada há 10 anos. A mente de educadora, treinada para identificar comportamentos suspeitos em crianças travessas, começou a conectar pontos que antes pareciam coincidências inocentes. A memória excepcional, resultado de 40 anos ensinando, trouxe à tona detalhes inquietantes. Conceição, a empregada que a ajudava 2 vezes por semana há mais de 15 anos, havia feito perguntas estranhas sobre seus hábitos. Dona Madalena sempre dorme bem. Acorda durante a madrugada. Na época, atribuiu a preocupação genuína. O telefone tocou interrompendo suas reflexões. Alô, mãe, é a Clarice. Posso passar aí hoje à tarde? Quero conversar sobre uma coisa importante. A voz da filha carregava uma ansiedade mal disfarçada. Claro, filha. Estarei aqui. Desligou com uma sensação crescente de que sua vida tranquila de viúva aposentada estava prestes a se transformar drasticamente. À tarde, Clarice chegou acompanhada de Júnior.
Ambos pareciam nervosos, trocando olhares cúmplices que não passaram despercebidos à observação aguçada da mãe. Madalena serviu café e bolo de milho, mantendo a normalidade, enquanto internamente se preparava para o que viria. Mãe, estivemos conversando. Clarice começou hesitante. A senhora não acha que seria melhor ter alguém para ajudar mais? Digo, na sua idade, morar sozinha numa casa tão grande. Concordo com a Clarice. Júnior interveio rapidamente. Talvez fosse hora de pensar num lugar menor, mais prático. Existem residências muito boas para a terceira idade aqui em Petrolina. Madalena os observou em silêncio por longos segundos. Seus filhos, que criara com tanto amor e sacrifício, estavam sugerindo que ela abandonasse seu lar. A casa onde nasceram, cresceram, onde celebraram natais e aniversários por décadas. Filhos, esta casa é minha vida. Aqui tenho minhas memórias, minha independência. Não vejo motivo para mudanças. Sua voz manteve-se firme, embora o coração estivesse partido. Os dois insistiram por mais uma hora, apresentando argumentos sobre segurança, praticidade, cuidados médicos. Madalena os escutou pacientemente, como fazia com alunos ansiosos, mas sua decisão estava tomada. Não apenas sobre permanecer na casa, mas sobre descobrir exatamente o que seus filhos estavam planejando. Quando partiram, prometendo conversar mais sobre o assunto na próxima semana, Madalena permaneceu na varanda observando-os se afastarem. O sol do final de tarde pintava o rio São Francisco com tons dourados, mas seu coração estava sombrio. Naquela noite, ao invés de subir para o quarto após o jantar, ficou na sala com as luzes apagadas. Se Roberto voltasse, ela estaria preparada. A professora aposentada havia acabado de se matricular numa aula muito diferente das que costumava dar. Uma aula sobre proteger-se da própria família. 2 semanas depois da descoberta noturna, Madalena desenvolveu uma rotina de vigilância discreta. Acordava mais cedo, dormia mais tarde, observava cada movimento suspeito na casa. Sua experiência como educadora a ensinara que conhecimento é poder, e ela precisava reunir o máximo de informações possível. Na manhã de terça-feira, enquanto organizava os documentos na escrivaninha do falecido marido, fez uma descoberta perturbadora. A gaveta onde guardava certidões de nascimento, escrituras e documentos bancários estava sutilmente desarrumada. Alguém havia mexido ali recentemente, tentando reorganizar tudo na posição original, mas falhando nos detalhes que apenas ela conhecia. O envelope contendo a cópia do testamento do marido estava em posição diferente. A ordem dos extratos bancários havia sido alterada. Pequenos sinais que passariam despercebidos para qualquer pessoa, exceto para alguém com a memória meticulosa de uma professora primária. Sentiu as pernas tremerem levemente, não de idade ou fraqueza, mas de raiva contida. Seus próprios filhos estavam invadindo sua privacidade, violando a confiança de uma vida inteira de dedicação a eles. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos sombrios. Madalena? É o Antônio. A voz do viúvo que conhecera na igreja a tranquilizou momentaneamente. Antônio Pereira, 73 anos, perdera a esposa no mesmo ano que ela enviuvara. Haviam desenvolvido uma amizade respeitosa, baseada na fé compartilhada e experiências similares. Oi, Antônio, como está? Bem, graças a Deus. Madalena queria conversar com a senhora sobre uma coisa delicada. Posso passar aí? Claro. Estarei em casa o dia todo. Antônio chegou no meio da tarde, trazendo flores do seu jardim e uma expressão preocupada. Sentaram-se na varanda, onde o movimento da rua oferecia privacidade natural para conversas íntimas. Madalena, não sei bem como dizer isso. Ele pausou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Ontem, no mercado, ouvi uma conversa que me deixou muito incomodado. Era seu filho Roberto falando com Geraldo do cartório. Estavam discutindo algo sobre documentos e incapacidade mental. O sangue de Madalena gelou. Tem certeza do que ouviu? Infelizmente, sim. Roberto perguntava sobre procedimentos para declarar alguém mentalmente incapaz. Geraldo explicava sobre laudos médicos necessários, testemunhas, essas coisas. Antônio segurou a mão dela com gentileza. Achei que precisava saber. Madalena fechou os olhos, sentindo o mundo girar ligeiramente.
Seus filhos não estavam apenas planejando roubar seus bens, estavam planejando roubar sua dignidade, sua autonomia, sua própria identidade. Antônio, preciso te contar uma coisa também. E relatou a descoberta da madrugada, as perguntas suspeitas, os documentos mexidos. Ele escutou em silêncio, seu rosto endurecendo a cada revelação. Meu Deus, Madalena, isso é terrível. Antônio balançou a cabeça, indignado. Sabe que passei por algo parecido com meu enteado? Tentou me convencer a vender a casa e morar num asilo. Quando recusei, começou a espalhar pela cidade que eu estava perdendo a memória, esquecendo coisas. E o que você fez? Procurei ajuda. Tem uma advogada jovem aqui na cidade, doutora Fernanda Costa, especialista em direito do idoso. Ela me orientou sobre como me proteger legalmente. Antônio apertou a mão dela. Posso marcar uma conversa para você com ela? Sim, por favor. A resposta saiu mais firme do que esperava. A professora aposentada estava se transformando em guerreira. Naquela noite, Júnior apareceu sozinho para o jantar. Durante a refeição, observou-o atentamente, notando como ele olhava os móveis com um olhar avaliativo, como Roberto fizera na madrugada. Mãe, andei pensando no que conversamos outro dia. Júnior começou, mexendo no feijão tropeiro sem muito apetite. Talvez você precise de ajuda para gerenciar essas questões financeiras. Posso cuidar da sua conta bancária, pagar as contas? Júnior, manejo minhas finanças há mais de 50 anos, desde antes de você nascer. Madalena manteve o tom maternal, escondendo a desconfiança crescente. Eu sei, mãe, mas na sua idade, essas coisas vão ficando mais complicadas. É normal esquecer algumas coisas. Ele insistiu com um sorriso que não alcançava os olhos. Minha memória está perfeita, obrigada. A rispidez escapou involuntariamente. Júnior a olhou surpreso, não acostumado a ouvir a mãe falar em tom firme. Claro, mãe, só quero ajudar. Após ele partir, Madalena trancou todas as portas e janelas, algo que não fazia há anos em Petrolina. Mas agora sabia que o perigo não vinha das ruas, mas de dentro da própria família. Subindo para o quarto, parou diante do espelho do penteadouro. A mulher que a encarava de volta tinha cabelos grisalhos arrumados em coque, rugas que contavam histórias de sorrisos e preocupações, olhos ainda brilhantes de inteligência. Não era uma vítima indefesa. Era Madalena Santos Silva, que ensinou centenas de crianças, que construiu uma família e um patrimônio com trabalho honesto, que sobreviveu à pobreza da juventude e às dificuldades da viuvez. Vocês escolheram a pessoa errada para enganar, sussurrou para o reflexo. Amanhã começaria a luta pela sua dignidade, seu patrimônio e sua vida. E ela não pretendia perder. Na gaveta da escrivaninha, encontrou o antigo gravador de fita cassete que usava para gravar aulas. Ainda funcionava. A partir de agora, documentaria cada conversação suspeita, cada tentativa de manipulação. Se seus filhos queriam guerra, teriam guerra. Mas descobririam que subestimaram gravemente a determinação de uma mulher nordestina de 75 anos que havia passado a vida toda lutando por dignidade. A reunião com a doutora Fernanda Costa aconteceu numa manhã de quinta-feira, no escritório da advogada, discretamente localizado numa casa antiga, adaptada do centro histórico de Petrolina. Antônio a acompanhou, oferecendo o apoio moral que ela precisava para dar o primeiro passo legal contra os próprios filhos. Fernanda era uma mulher de 40 anos, cabelos crespos presos num coque profissional, olhos determinados que lembraram Madalena de si mesma na juventude. Vinha de família humilde e construíra a carreira defendendo pessoas vulneráveis contra abusos familiares e financeiros. Dona Madalena, o que o senhor Antônio me contou é muito sério. Tentativas de declarar incapacidade mental sem fundamento médico, acesso não autorizado a documentos pessoais, fotografar patrimônio secretamente, são claros indícios de preparação para a fraude. Fernanda tomava notas enquanto falava. Doutora, é difícil aceitar que meus próprios filhos... A voz de Madalena falhou momentaneamente. Entendo perfeitamente. Trabalhei com casos similares. O abuso financeiro de idosos por familiares é mais comum do que imaginamos, infelizmente. Fernanda se inclinou para a frente.
Precisamos tomar algumas medidas preventivas urgentes. A advogada explicou passo a passo o que fariam. Primeiro, alterar senhas bancárias e transferir documentos importantes para um cofre no banco. Segundo, instalar discretamente câmeras de segurança na casa. Terceiro, documentar cada tentativa de manipulação ou coerção. Quarto, fazer exames médicos abrangentes para comprovar sua plena capacidade mental. E se eles já falsificaram minha assinatura em algum documento? Madalena perguntou, expressando seu maior medo. Vamos investigar isso também. Tenho um investigador particular de confiança. Fernanda entregou-lhe um cartão. Dona Madalena, a senhora tem direitos e vamos garantir que sejam respeitados. Saindo do escritório, Madalena sentia-se simultaneamente aliviada e melancólica. Alívio por ter apoio profissional, melancolia por precisar dele contra os próprios filhos. Antônio notou seu estado de espírito. Quer tomar um café no mercado? Conversar um pouco? Ele ofereceu o braço educadamente. Sim, seria bom. No mercado do Rio, tradicional ponto de encontro da cidade, sentaram-se numa das mesas sob as mangueiras centenárias. O movimento familiar de pessoas comprando, conversando, vivendo suas vidas normais, contrastava com a turbulência interna de Madalena. Antônio, às vezes acho que estou exagerando. São meus filhos, afinal. Madalena, olhe para mim. Ele segurou suas mãos sobre a mesa. Quando meu enteado tentou me manipular, fiquei pensando a mesma coisa. É família. Devo dar o benefício da dúvida. Sabe o que aconteceu? Ele conseguiu transferir R$ 15.000 da minha conta antes eu descobrir. Meu Deus! Exatamente. Família não significa licença para abusar. Amor verdadeiro não machuca, não engana, não rouba. Seus olhos se encheram de determinação. Você criou seus filhos para serem pessoas de caráter. Se escolheram outro caminho, é problema deles, não seu. Durante o café, observaram Conceição passar carregando compras. A empregada doméstica cumprimentou rapidamente, parecendo evitar conversação prolongada. Desconfiada, Madalena decidiu testar uma teoria. Conceição, venha aqui 1 minuto. A mulher se aproximou relutantemente. Pois não, dona Madalena? Como tem estado? Faz tempo que não conversamos direito. Ah, bem, trabalhando muito. Conceição se mexeu nervosamente. Preciso ir, tenho outro trabalho. Claro, mas antes de você ir... Roberto mencionou que você perguntou sobre meus hábitos de sono. Algum problema? O rosto de Conceição empalideceu ligeiramente. Não, dona Madalena. Só preocupação normal. A senhora sabe que gosto muito da senhora. Claro, só curiosidade. Madalena sorriu docemente, mas seus instintos de professora estavam gritando. A mulher estava definitivamente escondendo algo. Depois que Conceição saiu rapidamente, Antônio assoviou baixo. Ela estava nervosa como criança pega com a mão no pote de biscoitos. Exatamente minha impressão. Conceição trabalha para mim há 15 anos. Nunca foi evasiva assim. Madalena sentiu mais uma peça do quebra-cabeça se encaixando. Antônio, acho que ela está passando informações para meus filhos. Faz sentido. Eles precisariam de informações internas sobre sua rotina, hábitos, onde você guarda documentos. Naquela tarde, retornou para casa com nova perspectiva. Olhou para a casa através de olhos de estrategista, ao invés de vítima. Cada cômodo poderia ser fortificado, cada rotina poderia ser alterada para confundir a vigilância. Primeiro, mudou documentos importantes para um local secreto que apenas ela conhecia. Então, começou a variar sua rotina de forma imprevisível. Às vezes dormia tarde, às vezes cedo. Às vezes saía de casa para visitar amigos, às vezes ficava em casa o dia todo. O telefone tocou, interrompendo seu planejamento. A voz de Clarice soava agitada. Mãe, posso ir aí? Algo urgente para discutir. Claro, filha. Clarice chegou 30 minutos depois, acompanhada de uma pasta de documentos que tentou esconder. Madalena notou o detalhe, mas não disse nada. Mãe, encontrei alguns papéis do papai que você precisa assinar. Algo sobre benefícios de pensão que você perdeu. Os alarmes de Madalena começaram a tocar furiosamente. Que tipo de papéis? Coisas legais, complicadas. Roberto já olhou eles.
Ele disse que você só precisa assinar aqui e aqui. Clarice apontou para linhas marcadas com marca-texto amarelo. Filha, nunca assino nada sem ler completamente primeiro. Você sabe que sou cuidadosa com essas coisas. Mas, mãe, é só formalidade. Roberto explicou tudo. Então, Roberto pode explicar para mim também. O tom de Madalena ficou firme. Vou precisar levar esses documentos para a revisão do advogado primeiro. O rosto de Clarice mostrou clara frustração. Mãe, você não confia mais na sua própria família? A pergunta atingiu como golpe físico. Clarice, confiança se conquista todos os dias. Recentemente tenho estado preocupada com algumas coisas. Que tipo de coisas? Madalena estudou o rosto da filha cuidadosamente. Parte dela queria confrontar diretamente, exigir a verdade. Mas a professora Nela sabia que às vezes a abordagem indireta revela mais. Só mudanças no comportamento, perguntas que parecem incomuns. Talvez seja só imaginação de mulher velha. Clarice relaxou visivelmente. Ah, mãe, você se preocupa demais. Nós só queremos ajudar. Depois que Clarice saiu sem conseguir as assinaturas, Madalena sentiu mistura de tristeza e determinação. Seus filhos pensavam que ela era uma velha tola, que poderia ser facilmente manipulada. Estavam prestes a descobrir como estavam errados. Naquela noite, enquanto gravava suas observações diárias no gravador, percebeu que estava começando a gostar do desafio. Pela primeira vez desde o falecimento do marido, sentia-se completamente viva, engajada, lutando por algo importante. Sua dignidade, sua independência, o trabalho de sua vida, tudo estava em jogo. E amanhã começaria a fase 2 de seu contra-ataque. Na semana seguinte, Madalena implementou um plano meticuloso que faria qualquer general se orgulhar. Primeira tarefa: instalar câmeras de segurança discretamente pela casa. Doutora Fernanda havia recomendado um sistema que parecia decoração doméstica normal, mas gravava tudo. Antônio ajudou com a instalação, chegando cedo pela manhã com caixa de ferramentas e história sobre corrigir pequenos problemas elétricos. Juntos, posicionaram câmeras para capturar a sala onde Roberto havia fotografado móveis, o escritório onde ela guardava papéis importantes e as entradas principais. Me sinto como num filme de espião, sussurrou Antônio, enquanto posicionava uma câmera atrás de uma moldura. Infelizmente, é vida real, Madalena respondeu tristemente. Mas se meus filhos querem jogar jogos, pelo menos agora temos evidências. A segunda tarefa era investigar as atividades dos filhos mais detalhadamente. Ela começou a prestar atenção às conversas locais, fazendo perguntas sutis aos amigos sobre dificuldades financeiras que qualquer um de seus filhos pudesse ter. Na missa de domingo, Dona Socorro, que trabalhava no banco, mencionou casualmente durante o café após o culto. Madalena, vi Roberto no banco outro dia parecendo muito estressado. Problemas de dívida, talvez? Problemas de dívida. Madalena manteve a voz neutra apesar do coração acelerado. Bem, você sabe como é essa cidade. As pessoas falam. Ouvi algo sobre dívidas de jogo, problemas com credores. Pode ser só fofoca, mas... Socorro deu de ombros significativamente. Naquela tarde, enquanto relaxava na varanda, recebeu visita inesperada de Rosângela, a filha adotiva que raramente aparecia. Rosângela havia estado distante desde um desentendimento com os irmãos biológicos sobre algum assunto que Madalena nunca entendeu completamente. Mãe, como você tem estado? Rosângela perguntou, acomodando-se na cadeira ao lado dela. Bem, filha, surpresa de te ver aqui. Tenho pensado, talvez tenha sido distante demais. Rosângela hesitou. A verdade é que tenho estado preocupada com algumas coisas. Que tipo de coisas? Roberto, Clarice, Júnior. Eles têm feito perguntas estranhas sobre você para pessoas pela cidade. Sobre sua memória, sua capacidade de lidar com finanças, se você parece confusa ultimamente. Madalena sentiu um arrepio percorrer a espinha. Confusa? Exatamente. E quando os questionei sobre isso, disseram que era só preocupação normal, mas... Rosângela olhou diretamente para ela. Mãe, você sabe que sempre fui honesta com você. Algo não parece certo. Finalmente, alguém na família que acreditava em seus instintos.
Rosângela, preciso te contar algo importante. Pela próxima hora, compartilhou tudo. A descoberta da madrugada, documentos mexidos, tentativas de manipulação para assinar papéis, conversas com Antônio e doutora Fernanda. Rosângela escutou com horror crescente. Meu Deus, mãe, isso é crime sério que eles estão planejando. Eu sei. A questão é, o que devo fazer sobre isso? Revidar, com força. A expressão de Rosângela lembrou Madalena de si mesma mais jovem, determinada, feroz, intransigente. E eu quero ajudar. Naquela noite, 3 conspiradores, Madalena, Antônio e Rosângela, se reuniram na mesa da cozinha para planejar estratégia. Rosângela tinha formação legal do trabalho no fórum e poderia fornecer informações internas sobre procedimentos legais. Antônio oferecia apoio moral e ajuda prática. Juntos formavam uma aliança formidável. Primeira coisa, Rosângela disse, espalhando papéis na mesa, precisamos documentar tudo sistematicamente. Datas, horários, testemunhas, evidência física. Já comecei. Madalena mostrou o gravador. Tenho gravado cada conversa suspeita. Excelente. Segundo, precisamos entender o plano exato deles. Eles não podem declarar você incompetente sem avaliação médica adequada e audiências judiciais. Mas podem tentar forjar documentos ou manipular o processo. Como descobrimos o que especificamente estão planejando? Rosângela sorriu sombriamente. Armamos uma armadilha. O plano era elegante em sua simplicidade. Madalena fingiria gradualmente se tornar mais confusa e esquecida. Faria comentários que sugerissem vulnerabilidade. Talvez mencionasse grande soma de dinheiro que precisava ser movida ou documento importante que precisava ser assinado. Então esperaria para ver quão rapidamente eles atacariam a oportunidade. Mas é arriscado, Antônio alertou. Se eles suspeitarem que você está fingindo, não vão suspeitar, Madalena disse confiantemente, porque querem acreditar que estou ficando incompetente. As pessoas veem o que esperam ver. No dia seguinte, quando Júnior veio almoçar, Madalena começou a representação. Júnior, filho, tenho estado tão confusa ultimamente sobre coisas bancárias. Ontem tentei sacar dinheiro e não conseguia lembrar da senha. Ela franziu a testa, como se lutando com a memória. Isso é normal, mãe. Acontece com todo mundo na nossa idade. Mas ela podia ver a animação em seus olhos. E semana passada não conseguia encontrar papéis importantes que seu pai deixou. Tantos documentos, tudo parece igual para mim agora. Ela suspirou dramaticamente. Mãe, como disse antes, eu poderia ajudar você a gerenciar essas coisas financeiras. Cuidar do banco, pagamento de contas, todas essas coisas complicadas. Talvez seria boa ideia. Às vezes me sinto tão sobrecarregada. Depois que ele saiu, praticamente correndo em sua ansiedade para compartilhar as notícias com os irmãos, Madalena sentiu-se enjoada. Fingir ser indefesa ia contra todos os instintos, mas era necessário. Naquela noite, a câmera capturou Roberto chegando tarde, usando uma chave que obviamente havia mandado fazer secretamente. Ele foi direto para o escritório, fotografando documentos com o telefone. Desta vez, porém, cada movimento estava sendo gravado. Na manhã seguinte, Conceição chegou para a limpeza semanal e imediatamente começou a fazer perguntas direcionadas sobre a confusão e problemas de memória de Madalena. Quando Madalena mencionou dificuldade em encontrar papéis importantes, Conceição se ofereceu para organizar tudo. Que oferta doce, Conceição! Mas alguns documentos são muito importantes. Talvez seja melhor deixar em lugar seguro que só eu conheça. Ela observou o rosto de Conceição cuidadosamente. A clara decepção significava que a empregada estava definitivamente reportando a alguém. Mais tarde, revisando a filmagem da câmera com Antônio e Rosângela, assistiram à invasão noturna de Roberto com mistura de raiva e satisfação. Agora temos prova de invasão domiciliar, Rosângela notou. E roubo de informação particular, Antônio acrescentou. Mas mais importante, Madalena disse calmamente, agora sabemos com certeza que minhas suspeitas estavam corretas. Meus filhos realmente estão tentando me roubar.
A realidade da situação a atingiu novamente. Estes não eram estranhos ou parentes distantes. Eram crianças que ela havia amamentado durante doenças infantis, celebrado com durante formaturas, apoiado durante tempos difíceis. Filhos que amava incondicionalmente. Mas amor estava aprendendo. Às vezes requer decisões difíceis. Às vezes, proteger a si mesma significa proteger outros de seus próprios impulsos piores. Amanhã, aplicariam a primeira parte da contra-armadilha. Seus filhos queriam acreditar que ela estava ficando incompetente. Ela daria exatamente o que queriam, até o momento de virar a mesa completamente. A armadilha foi cuidadosamente preparada para uma manhã de sábado. Madalena convocou todos os 3 filhos para uma conversa importante sobre o futuro. Rosângela estaria presente, mas discretamente, documentando tudo a partir do quarto de visitas, com porta entreaberta. Roberto chegou primeiro, visivelmente ansioso. Clarice e Júnior apareceram 15 minutos depois, carregando uma pasta que tentaram esconder atrás de uma planta da varanda. Madalena notou cada detalhe, mas fingiu não perceber nada. Filhos, chamei vocês aqui porque... Bem, tenho me sentido muito confusa ultimamente. Começou com voz trêmula, interpretando o papel de mulher fragilizada. Ontem fui ao banco e não conseguia lembrar da senha. Anteontem procurei por horas os documentos do seguro e não encontrei em lugar nenhum. Os 3 trocaram olhares rápidos, mal conseguindo disfarçar a satisfação. Roberto se inclinou para frente, assumindo o tom protetor que usava quando ela ainda era criança. Mãe, isso é absolutamente normal na sua idade. A senhora tem 75 anos. É natural que algumas coisas fiquem mais difíceis. É verdade, mãe. Clarice concordou rapidamente. Por isso trouxemos algumas soluções para facilitar sua vida. Júnior abriu a pasta, revelando documentos que Madalena reconheceu imediatamente como procuração geral e transferência de conta bancária. Documentos que dariam aos filhos controle total sobre suas finanças. Preparamos tudo para a senhora. Só precisa assinar aqui, aqui e aqui. Roberto apontou para as linhas marcadas. Assim podemos cuidar de todas essas preocupações financeiras que estão tirando seu sono. Madalena pegou os papéis com mãos ligeiramente trêmulas, não de nervosismo, mas de raiva contida. Leu cada linha cuidadosamente, embora já soubesse exatamente o que encontraria. Procuração irrevogável, transferência de conta corrente, autorização para venda de imóveis. Mas isso significa que vocês teriam controle sobre tudo que é meu. Apenas para proteger a senhora, Clarice respondeu com falsa gentileza. Assim não precisa se preocupar com essas questões complicadas. E a casa? Este documento fala sobre vender a casa? Só se for necessário para seu bem-estar, mãe. Talvez um lugar menor mais adequado para sua idade. Roberto mantinha o tom condescendente que a estava deixando furiosa. Madalena olhou para cada filho lentamente. Roberto, com suas roupas caras e ar de respeitabilidade, escondendo dívidas de jogo. Clarice, sempre vaidosa, querendo financiar um estilo de vida que não podia sustentar. Júnior, o mais fraco, seguindo os irmãos por conveniência. Vocês realmente acham que eu deveria assinar isso? Absolutamente, os 3 responderam quase em uníssono. Então, deixem-me entender direito. Madalena colocou os papéis na mesa com cuidado deliberado. Vocês querem que eu transfira minha conta bancária, minha casa, meu controle financeiro, tudo para vocês, porque acham que estou confusa demais para gerenciar minha própria vida? É para seu próprio bem, mãe. Madalena ficou em silêncio por longos segundos, observando a expectativa ansiosa nos rostos dos filhos. Então, devagar, começou a falar. Sabem o que é realmente confuso? É descobrir que seus próprios filhos estão fotografando seus móveis no meio da madrugada. A mudança em sua voz foi instantânea, de frágil para acerada. Roberto empalideceu. Mãe, eu posso explicar? Podem explicar também por que mexeram nos meus documentos pessoais. Por que Conceição está fazendo perguntas sobre meus hábitos? Por que vocês estão espalhando pela cidade que estou perdendo a memória? Os 3 começaram a falar ao mesmo tempo, tentando explicações confusas e desculpas atropeladas. Madalena levantou a mão, silenciando-os com autoridade que não exercia há anos. Parem. Agora.
Sua voz cortou o ar como lâmina. Pensaram que podiam me enganar porque sou velha, porque sou mulher. Por que confiam demais no amor de mãe? Levantou-se da cadeira com dignidade impressionante, caminhando até a estante onde guardava álbuns de fotos. Retirou um envelope amarelado e voltou para a mesa. Este é o testamento do pai de vocês. O testamento verdadeiro, não a cópia que encontraram no escritório. Abriu o envelope cuidadosamente. Seu pai era homem sábio. Previu que algo assim poderia acontecer. Leu em voz alta. No caso de qualquer tentativa por parte dos herdeiros de coagir, manipular ou declarar minha esposa Madalena Santos Silva mentalmente incapaz, todos os bens serão automaticamente transferidos para instituições de caridade, exceto uma pensão mínima para a subsistência da mesma. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Roberto tentou falar primeiro. Mãe, isso não é... Nós não estávamos tentando me declarar incapaz. Então por que Roberto foi ao cartório perguntar sobre procedimentos para isso? Por que vocês trouxeram documentos de procuração total? Por que estão espalhando rumores sobre minha capacidade mental? Clarice começou a chorar, mas Madalena permaneceu implacável. 40 anos ensinando crianças me ensinaram a reconhecer mentiras, manipulação e comportamento desonesto. Vocês subestimaram gravemente sua mãe. Júnior tentou uma última cartada. Mas, mãe, tudo isso foi mal entendido. Mal entendido foi eu achar que havia criado filhos com caráter. Madalena dobrou o testamento e o guardou novamente. Agora vocês vão me escutar com atenção. Primeiro, nunca mais ponham os pés nesta casa sem minha permissão expressa. Segundo, qualquer tentativa de implementar planos contra mim resultará em ação legal imediata. Terceiro, Conceição está despedida, obviamente. Apontou para a porta com mão firme. Agora saiam da minha casa. Roberto tentou mais uma vez. Mãe, podemos conversar sobre isso. Não temos mais nada para conversar. Vocês tiveram oportunidades múltiplas de serem honestos comigo. Escolheram o engano. Após eles saírem claramente chocados e derrotados, Rosângela emergiu do quarto de visitas com um gravador na mão. Mãe, você foi espetacular. Documentamos tudo. Madalena se deixou cair na poltrona sentindo o peso emocional da confrontação. Foi uma das coisas mais difíceis que já fiz na vida, mas necessária, Rosângela disse abraçando-a. Eles precisavam saber que você não é vítima fácil. Naquela noite, sozinha na casa pela primeira vez em semanas, sem medo de invasões noturnas, Madalena refletiu sobre os eventos. Havia recuperado o controle da situação, mas a que custo? Seus filhos biológicos estavam afastados, talvez permanentemente. Por outro lado, havia redescoberto sua força interior, reconectado com Rosângela, desenvolvido amizade profunda com Antônio e conquistado respeito próprio que não sentia há anos. O telefone tocou interrompendo suas reflexões. Madalena, é Antônio. Como foi? Doloroso, mas necessário. Eles sabem que não sou mais alvo fácil. Estou orgulhoso de você. Quer que passe aí? Sim, por favor. Tenho café fresco e muita coisa para conversar. Enquanto esperava Antônio chegar, Madalena olhou pela janela para as luzes da cidade. Petrolina continuava igual, com suas ruas familiares e Rio São Francisco refletindo estrelas. Mas ela havia mudado fundamentalmente. Não era mais apenas professora aposentada e viúva, vivendo de memórias. Era mulher que havia lutado por sua dignidade e vencido. E essa vitória era apenas o começo. Os dias seguintes trouxeram consequências inesperadas da confrontação. A notícia de que Madalena havia descoberto e frustrado o plano dos filhos se espalhou rapidamente pela pequena comunidade de Petrolina. Em cidades do interior, segredos raramente permanecem secretos por muito tempo. Na Feira Livre de quarta-feira, as reações foram variadas e reveladoras. Algumas pessoas expressavam solidariedade, outras demonstravam choque pela situação familiar. Dona Lourdes, que vendia frutas há 40 anos na mesma barraca, resumiu o sentimento geral. Madalena, sempre soube que a senhora era mulher forte, mas isso foi coragem de verdade. Quantas de nós não passamos caladas por abusos da família? A observação ecoou em várias conversas ao longo da semana.
outras mulheres idosas começaram a procurar Madalena discretamente, compartilhando suas próprias experiências com filhos ou parentes problemáticos. Descobriu que não estava sozinha. O abuso financeiro de idosos era mais comum do que imaginara. Maria das Dores, vizinha há mais de 20 anos, revelou que o genro havia tentado convencê-la a vender a casa e morar com eles, mas apenas depois de transferir o dinheiro para a conta dele, para a segurança. Socorro do banco admitiu que frequentemente via idosos sendo acompanhados por parentes que claramente os pressionavam durante transações bancárias. A senhora deu exemplo para todas nós, disse Conceição Aparecida, não confundir com a ex-empregada doméstica. Mostrou que podemos nos defender mesmo contra a família. No domingo, na igreja, o padre Fernando fez um sermão sobre respeito aos idosos que claramente se referia à situação de Madalena, embora sem mencioná-la diretamente. Falou sobre filhos que honram pai e mãe versus aqueles que os exploram por ganância. Após a missa, Antônio a acompanhou ao mercado para café, como havia se tornado costume. Sua amizade estava evoluindo naturalmente para algo mais profundo, baseado em respeito mútuo e experiências compartilhadas. Madalena, posso fazer uma pergunta pessoal? Ele disse enquanto tomavam café sob as mangueiras. Claro, Antônio. Você se arrepende de ter confrontado seus filhos? Sei que foi decisão difícil. Madalena considerou a pergunta cuidadosamente. Às vezes sinto falta dos filhos que achava que eles eram, mas não me arrependo de ter descoberto quem realmente são. Prefiro solidão com dignidade à companhia baseada em mentiras. Entendo perfeitamente. Quando confrontei meu enteado, também perdi a ilusão sobre nossa relação. Doeu, mas foi libertador. Naquela tarde recebeu ligação inesperada de doutora Fernanda. Dona Madalena, preciso conversar com a senhora urgentemente. Posso passar aí? A advogada chegou uma hora depois trazendo notícias perturbadoras. Descobrimos algo grave durante a investigação sobre atividades dos seus filhos. Roberto tem dívidas de jogo muito maiores do que imaginávamos. Deve quase R$100.000 para agiotas. Meu Deus! E Clarice abriu conta bancária em seu nome sem autorização. Tentou solicitar empréstimo usando sua casa como garantia. Madalena sentiu vertigem. Isso é possível? Infelizmente sim, se tiverem acesso aos seus documentos e conseguirem falsificar a assinatura. Mas há boas notícias também. Conseguimos interromper todas as tentativas antes que causassem dano real. E temos evidência suficiente para a ação criminal se desejar. A decisão sobre processar criminalmente os próprios filhos pesava enormemente sobre Madalena. Por um lado, eles claramente cometeram crimes sérios. Por outro, eram seus filhos, criados com amor e sacrifício. Preciso pensar sobre isso, doutora Fernanda. Claro, mas recomendo que tome medidas legais para se proteger definitivamente. Eles podem tentar novamente. Naquela noite, reuniu-se com Rosângela e Antônio para discutir as opções. Rosângela defendia ação legal completa. Mãe, eles cometeram crimes sérios. Falsificação, tentativa de fraude, invasão de propriedade. Se não houver consequências, podem tentar novamente. Antônio tinha perspectiva mais moderada. Talvez devesse dar uma última chance para eles reconhecerem os erros e tentarem reparar o dano, mas com proteções legais rigorosas. E se eles recusarem? Então você saberá que esgotou todas as possibilidades de reconciliação. A decisão final veio de forma inesperada. Na manhã seguinte, encontrou Roberto esperando na varanda quando desceu para buscar o jornal. Ele parecia ter envelhecido anos em poucos dias. Mãe, posso conversar com a senhora? Roberto, deixei claro que... Por favor, 5 minutos apenas. Contra seu melhor julgamento, permitiu que entrasse. Sentaram-se na sala onde tudo havia começado semanas atrás. Mãe, vim pedir perdão e explicar. Roberto parecia genuinamente arrependido. Estou com problemas sérios. Dívidas de jogo que saíram do controle. Estava desesperado. Isso justifica tentar me roubar? Não justifica nada. Foi desprezível, covarde, imperdiável. Ele olhava para as mãos. Mas quando vi que a senhora estava sozinha com tanto patrimônio e eu estava afundando, pensei que poderia resolver tudo sem a senhora nem perceber. Sem eu perceber, Roberto,
Vocês estavam planejando me declarar incompetente. Não, isso foi ideia de Clarice. Eu só queria emprestar contra a casa, resolver minhas dívidas, devolver tudo depois. Madalena estudou o rosto do filho. Sua experiência como educadora lhe dizia que ele estava sendo sincero sobre arrependimento, mas ainda minimizando a gravidade das ações. E Júnior? Clarice? Júnior seguiu nossa influência. Clarice? Roberto hesitou. Clarice tem problemas próprios. Gastou demais, deve cartão de crédito. Está fingindo vida que não pode sustentar. Vocês pensaram que eu era velha demais para perceber, fraca demais para resistir. Sim, ele admitiu baixando a cabeça. E estávamos errados em tudo. Madalena sentiu mistura complexa de tristeza e raiva. Roberto, você era o filho que mais respeitava, o responsável, o que cuidava dos outros. Ver você liderar esse esquema quebrou meu coração. Sei disso. E sei que talvez nunca possa reparar o mal que causei. Ficaram em silêncio por alguns minutos. Finalmente, Madalena falou. Se você realmente se arrepende, então prove. Primeiro, busque ajuda profissional para problema de jogo. Segundo, confesse tudo para Clarice e Júnior e convença-os a parar qualquer plano remanescente. Terceiro, trabalhe para pagar suas dívidas honestamente, sem envolver patrimônio de outros. E se eu fizer tudo isso? Então talvez, com o tempo, possamos reconstruir relacionamento baseado em honestidade, mas nunca mais terão acesso aos meus documentos, finanças ou decisões importantes. Roberto assentiu lentamente. Entendo. E aceito. Há mais uma condição. Quero que você acompanhe uma conversa com a doutora Fernanda. Ela precisa documentar seu arrependimento e compromisso de não repetir esses comportamentos. Tudo bem. Após Roberto partir, Madalena refletiu sobre a conversa. Tinha oferecido chance de redenção, mas com limites claros e proteções legais. Era equilíbrio entre amor maternal e autopreservação. O telefone tocou. Era Rosângela. Mãe, como se sente sobre conversa com Roberto? Cautelosamente esperançosa. Mas não vou baixar guarda. Boa decisão. E quanto aos outros dois? Vamos ver se Roberto consegue influenciá-los positivamente, como conseguiu influenciar negativamente antes. Naquela tarde, tomando café na varanda e observando o movimento da rua, Madalena percebeu que havia mudado fundamentalmente durante essa provação. Não era mais apenas receptora passiva das ações de outros. Havia se tornado agente ativo da própria vida. A professora aposentada havia aprendido sua lição mais importante. Nunca é tarde demais para se defender, para exigir respeito, para reclamar o poder sobre própria existência. E essa lição, sabia, seria valiosa para tudo que ainda estava por vir. 2 semanas depois da conversa com Roberto, Madalena observava mudanças sutis, mas significativas em sua vida. A casa, antes território de tensão e suspeitas, havia se tornado novamente um lar genuíno. As câmeras de segurança ainda estavam instaladas, mas mais como precaução do que necessidade urgente. Roberto havia cumprido a primeira parte de seu compromisso, buscando ajuda em grupo de apoio para viciados em jogos na cidade vizinha de Juazeiro. Também havia se encontrado com a doutora Fernanda, formalizando legalmente seu arrependimento e comprometimento de não repetir comportamentos abusivos. Clarice, no entanto, permanecia hostil. Havia aparecido na casa 3 dias antes, exigindo explicação sobre por que Madalena havia arruinado a família e humilhado todos publicamente. A conversa foi breve e desagradável. Mãe, a senhora transformou uma questão familiar privada em escândalo público, Clarice havia acusado. Filha, vocês transformaram o amor maternal em oportunidade para fraude. Eu apenas me defendi. Agora todo mundo na cidade fica olhando para nós como criminosos. E vocês não eram? Madalena havia perguntado diretamente. Clarice não soube responder e saiu furiosa, batendo a porta. Desde então, não havia dado sinais de vida. Júnior adotara abordagem diferente. Apareceu no domingo após a missa, aparentemente arrependido, pedindo chance para explicar tudo. Mas, durante a conversa, ficou claro que estava mais interessado em minimizar consequências
do que genuinamente compreender gravidade das ações. Mãe, foi só mal-entendido. Nunca quisemos realmente prejudicar a senhora, ele tentou argumentar. Júnior, tenho gravação de vocês planejando me declarar incompetente. Documentos que provam tentativa de fraude. Como isso é mal-entendido? Bem, talvez saiu do controle, mas a intenção era boa. Madalena havia encerrado a conversa ali. Júnior claramente não estava preparado para assumir responsabilidade completa. A situação familiar dolorosa contrastava com um desenvolvimento surpreendente em outras áreas da vida. Sua amizade com Antônio havia florescido em relacionamento que, embora não fosse romance apaixonado da juventude, oferecia companheirismo profundo e respeitoso. Eles passavam manhãs caminhando pelo calçadão do Rio, tardes conversando sobre livros e política, noites assistindo novelas e comentando sobre absurdos da trama. Era relacionamento baseado em igualdade, respeito mútuo e experiências compartilhadas. Madalena, Antônio disse uma tarde enquanto tomavam café na varanda. Quer que lhe faça pergunta pessoal? Sempre pode perguntar. Tem pensado sobre o futuro? Como vê próximos anos da sua vida? A pergunta a fez refletir. Meses atrás, futuro parecia limitado à rotina previsível de viúva aposentada. Agora, pela primeira vez em anos, sentia que tinha controle real sobre direção da vida. Sabe, Antônio, sinto que estou recomeçando aos 75 anos. Redescobri que sou capaz de lutar por mim mesma, tomar decisões difíceis, construir novos relacionamentos. E isso lhe traz felicidade? Traz. Pela primeira vez desde que enviuvei, acordo cada manhã com um propósito claro. Não estou apenas existindo, estou vivendo. Naquela semana, a doutora Fernanda trouxe notícias encorajadoras. Dona Madalena, conseguimos reverter completamente todas as tentativas de fraude. Sua conta bancária está segura, documentos protegidos, casa registrada com proteções adicionais contra transferências não autorizadas. E quanto aos processos criminais? Roberto assinou acordo formal admitindo culpa e comprometendo-se com reparações. Para Clarice e Júnior, manteremos casos em reserva. Se tentarem qualquer coisa novamente, podemos reativar imediatamente. Parece justo. A outra coisa. Vários idosos na região procuraram meu escritório após ouvir sobre seu caso. Parece que inspirou outros a se defenderem de abusos familiares. A informação surpreendeu e emocionou Madalena. Sério? Absolutamente. Dona Socorro do banco mencionou 3 casos similares só esta semana. Seu exemplo mostrou que é possível resistir. Naquela noite, refletindo sobre conversa com a advogada, Madalena percebeu que sua experiência havia transcendido questão pessoal para se tornar exemplo comunitário. Mulheres de sua geração, criadas para serem submissas e aceitar a autoridade familiar sem questionar, estavam aprendendo que podiam se defender. O telefone interrompeu suas reflexões. Era Rosângela. Mãe, tenho notícia interessante. Lembra da Conceição? A ex-empregada? Exato. Ela procurou Roberto hoje pedindo dinheiro para não contar detalhes sobre participação dela no esquema para outras pessoas. Chantagem? Parece que sim. Roberto me ligou pedindo conselho. Disse que Conceição tem informações que poderiam ser embaraçosas para ele. Madalena suspirou. Escolhas ruins geram consequências em cascata. Exatamente. Mas também mostra que você tomou decisão certa de se proteger quando fez. No sábado seguinte, recebeu visita completamente inesperada. Clarice apareceu na porta, não com a arrogância habitual, mas visivelmente nervosa e humilhada. Mãe, posso entrar? Preciso conversar com a senhora. Madalena hesitou, mas curiosidade venceu cautela. Entre. Sentaram-se na sala, tensão palpável entre elas. Clarice começou hesitantemente. Mãe, vim pedir perdão. Continue. Roberto me contou sobre conversa de vocês, sobre chance que a senhora deu para ele se redimir, sobre grupos de apoio, terapia, tentativa de reconstruir relacionamento honesto. E pensei, talvez eu também mereça chance similar. Clarice olhava para mãos nervosamente. Sei que fui terrível, que planei coisas desprezíveis, que tratei a senhora como obstáculo ao invés de mãe.
Madalena estudou a filha cuidadosamente. Clarice, preciso que seja completamente honesta comigo. Seu arrependimento é genuíno ou estratégico? A pergunta direta claramente pegou Clarice desprevenida. Ela lutou visivelmente com resposta por longos momentos. Honesta? Provavelmente ambos. Estou arrependida sinceramente, mas também estou assustada com consequências legais e sociais. Roberto disse que a senhora tem evidência de tudo, que posso ir para a cadeia. A honestidade bruta, embora não ideal, era refrescante após semanas de manipulação e mentiras. Agradeço a honestidade. Continue. Tenho problemas financeiros, sim. Cartões de crédito, empréstimos, estilo de vida que não posso sustentar. Quando Roberto sugeriu que poderíamos resolver problemas através da senhora, pareceu como solução fácil. E agora? Agora vejo que estava incrivelmente errada, que machuquei pessoa que mais me amou minha vida inteira, que arrisquei tudo importante por problemas financeiros que eu mesma criei. Madalena sentiu mistura de tristeza e esperança cautelosa. Diferente de conversas anteriores com filhos, esta parecia genuína, mesmo que motivada parcialmente por medo. Clarice, se você genuinamente quer reconstruir relacionamento comigo, então prove como disse para Roberto. Busque ajuda profissional para gerenciamento financeiro. Trabalhe honestamente para pagar suas dívidas. E nunca, jamais, tente me manipular ou mentir para mim novamente. Eu vou, prometo. Promessas são fáceis de fazer, difíceis de cumprir. Ações demonstrarão suas intenções reais. Depois que Clarice saiu, Madalena sentou na varanda, observando o pôr do sol sobre Rio São Francisco. A vida havia jogado uma bola curva devastadora na forma de traição familiar. Mas no processo de se defender, ela havia descoberto força que não sabia possuir e relacionamentos que enriqueceram vida de formas inesperadas. Amanhã traria novos desafios e oportunidades, mas essa noite, pela primeira vez em meses, sentia-se verdadeiramente em paz. O final de setembro trouxe consigo uma reviravolta inesperada que mudaria definitivamente o rumo da vida de Madalena. Uma carta registrada chegou de um escritório de advocacia em Salvador, contendo notícias que ela jamais imaginou receber. Senhora Madalena Santos Silva, temos a honra de informar que foi identificada como única herdeira viva de Sebastião Santos, primo distante de seu falecido pai. O senhor Sebastião faleceu sem descendentes diretos, deixando propriedades no valor aproximado de R$200 mil. Madalena leu a carta 3 vezes antes de acreditar no que via. Sebastião Santos era nome vagamente familiar das histórias que o pai contava sobre parentes que haviam migrado para Salvador décadas atrás. Nunca imaginara que haveria conexão legal ou financeira. Ligou imediatamente para a doutora Fernanda. Doutora, precisa ver isso urgentemente. A advogada chegou na tarde seguinte, acompanhada de expressão de surpresa e satisfação. Dona Madalena, isso é absolutamente legítimo. Sebastião Santos era proprietário de pequeno prédio comercial em Salvador que foi vendido após seu falecimento. Você é realmente única herdeira legal. Mas como me encontraram? Investigação genealógica profissional. É processo demorado, mas quando há patrimônio considerável envolvido, vale investimento. A ironia da situação não passou despercebida. Enquanto filhos tramavam para roubar patrimônio existente, o universo conspirara para providenciar recursos adicionais completamente inesperados. O que preciso fazer para receber herança? Vamos para Salvador próxima semana completar documentação. Processo deve levar algumas semanas, mas é direto. Naquela noite, compartilhou notícia com Antônio e Rosângela. Ambos ficaram genuinamente felizes pela surpresa positiva. Mãe, é como se o universo estivesse compensando você por tudo que passou com meus irmãos, Rosângela observou. Talvez. Ou talvez seja recompensa por finalmente me defender. Antônio tinha perspectiva prática. Madalena, essa herança dá independência financeira completa. Você nunca mais precisará se preocupar com pressão de ninguém. A viagem para Salvador foi reveladora em múltiplas formas. Primeira vez em anos que viajara sozinha para a cidade grande,
Madalena descobriu que ainda tinha confiança e competência para navegar situações desconhecidas. Reunião com advogados, revisão de documentos, tomada de decisões legais, tudo lembrou de capacidades que havia esquecido. Mais importante, durante noite tranquila no hotel, teve conversa que mudaria a vida com Antônio por telefone. Madalena, tenho pensado muito sobre nossa amizade. Continue. Estamos ambos em idade onde não faz sentido desperdiçar tempo com hesitações ou convenções sociais. Me importo profundamente com você. Mais que amigo, menos que romance apaixonado que tivemos na juventude. Madalena sorriu, entendendo exatamente o que ele queria dizer. Antônio, sinto exatamente a mesma coisa. Então, quando você voltar de Salvador, gostaria de discutir possibilidade de nós formalizarmos relacionamento de alguma forma, não necessariamente casamento, mas compromisso para construir vida juntos. Gostaria muito disso. Retorno para Petrolina com herança garantida e relacionamento esclarecido deu a Madalena sensação de completude que não sentia há anos. A vida havia completado o círculo completo, de viúva vulnerável para mulher empoderada com recursos, amor e respeito. Mas 2 semanas depois, desafio final aguardava. Roberto apareceu na casa, visivelmente agitado. Mãe, soube da herança. Clarice e Júnior estão planejando contestá-la. Acham que você deveria compartilhar dinheiro com família. Contestar em que base? Capacidade mental. Estão alegando que você não é competente para gerenciar soma grande como essa. Madalena sentiu raiva familiar subindo. Depois de tudo o que aconteceu, eles ainda querem desafiar minha competência? Tentei dissuadi-los, mas Clarice convenceu Júnior que é direito deles como filhos. Desta vez, resposta foi rápida e decisiva. Ligou para a doutora Fernanda imediatamente. Doutora, eles querem brigar? Então vamos brigar. Tem certeza? Pode ser prolongado e caro. Tenho recursos agora. E princípio, se não parar isso agora, eles nunca vão parar. Batalha legal que se seguiu foi breve, mas intensa. Clarice e Júnior contrataram um advogado e entraram com petição, alegando que Madalena carecia de capacidade mental para gerenciar herança. Mas evidência contra eles era esmagadora. Gravações em vídeo da conspiração original, avaliações médicas provando perfeita saúde mental, testemunho de membros da comunidade sobre sua competência, documentação de como havia gerenciado com sucesso assuntos financeiros anteriores. Mais prejudicial para caso deles, evidência que haviam tentado fraudá-la anteriormente, minando qualquer alegação que estavam agindo em melhor interesse dela. Caso foi rejeitado após apenas uma audiência. Juiz decidiu que petição era frívola e potencialmente maliciosa, ordenando Clarice e Júnior pagar todos os custos legais. Confrontação final aconteceu nos degraus do fórum após a audiência. Clarice estava furiosa. Mãe, você destruiu nossa família. Clarice, eu me salvei de família que estava tentando me destruir. Madalena respondeu calmamente. Há diferença. Júnior tentou o último apelo. Mas somos seus filhos. Isso não significa nada. Ser meus filhos significa que vocês deveriam me proteger e respeitar, não me explorar. Vocês escolheram um caminho diferente. Enquanto eles se afastavam, derrotados e amargos, Madalena sentiu mistura de tristeza e alívio. Relacionamento com 2 de seus filhos estava permanentemente danificado, talvez irreparável. Mas ela havia defendido sua dignidade e independência com sucesso. 6 meses depois, Madalena e Antônio tiveram cerimônia simples na igreja, formalizando parceria. Roberto compareceu genuinamente reformado através de terapia e grupos de apoio. Rosângela ficou como testemunha, orgulhosa da força que mãe adotiva havia demonstrado. Clarice e Júnior não estavam presentes. Haviam se mudado de Petrolina, incapazes